essa comunhão. Amém. Senhor, nós te damos graças por esse início maravilhoso. Damos graças por todas as igrejas. Amém. Te damos graças por esse tempo de entremesclar. Oh, que privilégio e que oportunidade de ouvir a tua voz, de tocar a tua presença. Senhor Jesus, Senhor, nos esvazia essa hora. Senhor, acha caminho em nós, por causa do teu propósito, por causa da tua economia, Senhor. Oh, afofa a terra do nosso coração. Frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor Jesus, nós te amamos. Nós amamos o teu falar. Nós amamos a verdade. Nós amamos a palavra da verdade. Senhor, nós queremos nos sacrificar a nós mesmos por causa da verdade, por causa de Cristo e a igreja. Coluna e base da verdade, verdade absoluta e imutável. Senhor, nós te amamos. Nós te exaltamos, Senhor. Sê conosco essa noite. Sê conosco amanhã. Senhor, fala às igrejas. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Muito bom estar aqui com os santos. Muito bom estar aqui em Garanhuns. Obrigado pela igreja em Garanhuns. Está nos acolhendo a todos. Esse salão. Segundo ano, né, que a gente está aqui. E a gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos. E mais feliz ainda de podermos estar desfrutando de parte de um treinamento que foi visto agora em outubro. Outubro, né? Outubro, em Águas de Lindóia. De 1 a 4 de outubro, né? Foi outubro. Então nós tivemos agora o privilégio de sediar um treinamento de presbíteros internacional no Brasil, na América do Sul. E acho que muitos de nós fomos. Quantos de nós estávamos lá? Um número razoável, né? Então, os que estávamos lá, nós de fato, fomos privilegiados, de poder ter recebido esse falar. Mas aleluia, porque esse falar é para a igreja. Embora fosse um treinamento para presbíteros e irmãos responsáveis, na verdade a palavra ela é aplicável, ela é aplicada e ela é aplicável para todos nós, para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, E vocês já devem saber, o tema desse treinamento foi os pontos cruciais dos principais itens da restauração do Senhor hoje. Vocês estão com a apostila, não é? E foram 9 mensagens. Nós aqui vamos cobrir 3 mensagens. Essa intenção de cobrir essas mensagens, elas não partiram nem de mim, nem do Xavier, de maneira pessoal ou individual, mas ela é fruto de uma comunhão entre os santos, na obra do Senhor na América do Sul, com respeito a essa conferência em Garanhuns. Então essa conferência em Garanhuns também não é uma iniciativa apenas da igreja em Garanhuns ou das igrejas do Nordeste, mas essa conferência está sob a cobertura, sob o cobrir, sob a unção, sob o guardar, da comunhão universal do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso não é coisa pequena. Louvado seja o Senhor. Aleluia pela restauração do Senhor. Quando falamos de itens, de pontos cruciais, dos principais itens da restauração do Senhor hoje, é interessante, é bom que nós comecemos questionando ou pensando o que é a restauração do Senhor. Nós dizemos aleluia porque nós estamos na restauração do Senhor, aleluia porque nós somos a restauração do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu já tive uma dificuldade de falar isso e de ouvir isso, porque muitas vezes nós podemos dar uma conotação que nós somos da restauração como se ela fosse uma denominação do nosso grupo, Então nós precisamos estar bem claros que a restauração do Senhor, ela não é um nome ao grupo de irmãos, mas a restauração do Senhor é um movimento, é um mover do Deus triuno por meio do seu povo escolhido, para que ele possa obter
o desejo do seu coração. Obter a sua noiva, a sua guerreira, o seu reino e consumar a Nova Jerusalém. Então nós precisamos ficar claro que a restauração do Senhor é o mover do Senhor, né, a partir das igrejas terem sido produzidas no dia de Pentecostes. Nós sabemos que logo depois do nascimento das igrejas, né, nós sabemos que a degradação logo depois começou a aparecer. E quando nós olhamos para as segundas cartas de Paulo, as igrejas, 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 2 aos Coríntios, mesmo a primeira carta aos Coríntios, nós já vemos itens de degradação que precisavam ser restaurados. Então, são cartas de restaurar, são cartas de recobrar, de nos remover de uma condição miserável para uma condição onde nós podemos desfrutar o Senhor. Amém. Na sua graça e na sua plenitude. Amém. Então, a restauração do Senhor, de fato, né, é um mover, é um fluir que acontece nas igrejas. E esse termo, ele não existia, né, até uns anos atrás, até o século XX, porque o Senhor restaurava verdades, né, a partir de Martinho Lutero. O Senhor começou a restaurar verdades que foram encobertas, né? Nós não estamos falando nada novo, o que nós falamos é aquilo que está na palavra, mas que por causa da degradação foi encoberto dos seus santos, né? E a partir principalmente de Martinho Lutero, mas nós temos outros santos que foram levantados na história da igreja para restaurar porções da verdade, né? Tudo isso era para culminar na visão da igreja, porque todas essas verdades são para a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. A igreja somos nós, os filhos de Deus, né? Então os irmãos, quando começaram essa mensagem, eles falaram: a restauração do Senhor é a restauração das verdades divinas, das verdades divinas. E louvado seja o Senhor, porque nós todos podemos estar debaixo desse mover, desse restaurar, desse fluir. Em Apocalipse 22 fala que do trono de Deus e do Cordeiro sai um rio de água da vida, e esse rio alcança as 12 portas da cidade, querendo dizer que esse rio, ele alcança todos os 4 cantos da terra, todas as igrejas, todos os seus escolhidos, para nos suprir, para trabalhar a sua vida em nós, para nos lavar, para nos restaurar e para nos constituir como a noiva, a menina dos olhos do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Espero que isso possa encorajar os santos. Amém. Isso é razão para nós darmos muito amém. Aleluia. Irmãos, nós não estamos aqui à toa. Sim. Nós não estamos aqui por acaso. Não é uma coincidência. Não é só porque nós amamos os irmãos, gostamos de estar com os irmãos. É muito bom isso também, mas tem algo que nos une. Amém. E essa coisa que nos une é a verdade divina. Amém. Em João 14,6, o nosso Senhor Jesus, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Amém. Ele não disse eu tenho a verdade, não. Ele disse eu sou a verdade. Amém. Então a verdade é uma pessoa. E aí, quando nós falamos desses pontos cruciais que têm sido restaurados hoje para nós, né, o primeiro ponto é a restauração da economia de Deus. Então nós precisamos ver nessa primeira mensagem que a economia de Deus, ou o plano eterno de Deus, ou o arranjo doméstico que Deus, como dono da casa, faz para suprir, para alimentar, para trabalhar aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele fez, né, para dentro da sua casa, da sua família, do seu povo, da sua extensão, né, para que isso seja cumprido. Isso é chamado a economia de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos valorizar o bem maior que nós temos nessa casa, que é a verdade. Amém. Eu gosto muito, eu não sei quantos dos irmãos desfrutaram esse revivamento matinal. Quando eu estava meditando nessa palavra, me veio foi em 2008, talvez, não sei quantos estavam já
tocando o reavivamento, mas é um reavivamento matinal de uma conferência em 2008. O título é Ser Absoluto pela Verdade e Ser Constituído pela Verdade. Eu me lembro na época que nós vimos isso em Goiânia, foi muito confortante, encorajador, e foi um motivo de vivificar os poucos de nós na época que estávamos reunindo, né, a questão de nós darmos valor à verdade. Amém. Na verdade, em Provérbios 23, 23, tem um versículo que sempre ecoa no meu coração: compra a verdade, amém, e não a vendas. Amém. Compra a verdade e não a vendas. Irmãos, a verdade, ela é absoluta por si só. Hoje em dia nós estamos num mundo, né, que tudo é relativo, né? A filosofia, né, é até chique falar que, não, irmão, os jovens que estão na universidade, ou que saíram agora, ou que vão entrar, hoje em dia o que é bonito é falar que tudo é relativo, né? Que, né, existe um ponto de vista, mas existe outro ponto de vista, né? Existe uma experiência, existe uma influência cultural, existe um outro ângulo, né, que também diz respeito a um modo de vida, né? E como hoje Satanás quer manipular, quer nos enganar, para que nós não percebamos e não nos firmemos na verdade que é absoluta. Então nós estamos aqui para começar essa conferência dizendo que a verdade, ela é absoluta, amém, em si mesma. Amém. Ela não muda, amém, ela não varia. Amém. Acho que é Tiago, né? Tiago fala que naquele em quem não pode haver sombra de mudança ou variação. Amém. Acho que é algo assim que diz o texto em Tiago. Então não pode haver, nele não pode, é o Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação ou mudança. Essa é a verdade. A verdade, ela não muda a despeito de nós mesmos. Ela não pode ser afetada, irmãos, pela nossa experiência. Ela não pode ser afetada pelo meu conhecimento ou pela minha falta de conhecimento. E ela não pode ser afetada pela minha cultura. Nós das igrejas do Nordeste, nós estamos aqui nos reunindo porque a gente desfruta mais ou menos as mesmas coisas, temos o mesmo sotaque, temos os mesmos costumes, né? Temos a mesma maneira de cantar, gostamos mais ou menos, somos às vezes influenciados pela cultura nordestina. Pois o Senhor quer que nós comecemos essa conferência dizendo para nós mesmos: não vamos sacrificar a verdade, amém, por causa da nossa cultura. Amém. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, amém, para que o Senhor tenha caminho de nos constituir da verdade. Amém. Louvado seja o Senhor. A verdade é o nosso único padrão. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos por causa da verdade. E aí eu gosto muito de uma frase que o irmão Andrew Yu falou nessa mensagem. Ele diz que se a verdade não for algo absoluto para você, provavelmente você não conhece a Deus. Forte essa palavra, não é? É verdade. Se a verdade não é algo absoluto para você, então provavelmente Deus não é tão real para você também. João 8,32, nós vemos Jesus falando, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí em João 8,36, 4 versículos depois, ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade é quem? É o Filho, né? No 32 ele fala da verdade, no 36 ele fala do Filho. Filho é a verdade. Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Então nós precisamos valorizar a palavra da verdade. A restauração do Senhor, ela só existe hoje na terra por causa da verdade. Os irmãos dando testemunho sobre o Andrew Yu, tocando nessa mensagem no início, ele falava: irmãos, eu não estou aqui por causa de nenhuma outra coisa, senão por causa da verdade. Eu não estaria reunindo com os irmãos hoje, né, por causa se eu fosse andar pelas minhas preferências, se eu fosse caminhar pelas minhas experiências, pelo meu conhecimento.
mas nós nos reunimos por causa da verdade. Amém. E a gente está falando isso no início, e os irmãos tocaram muito nessa questão da verdade, porque ela tem dois aspectos. Primeiro, eu preciso ser absoluto por causa dela, mas isso não é o suficiente. Eu também preciso ser constituído da verdade. Então é por isso, irmãos, que a gente se reúne. É por isso que nós temos sempre algo para comer, algo para juntos em comunhão desfrutar, algo para ganhar com compartilhar com a comunhão uns dos outros, porque nós precisamos não só falar a verdade, nós precisamos receber a palavra da verdade para sermos não só absolutos pela verdade, mas sermos constituídos pela verdade. Tem uma frase aqui que o irmão fala nesse reavivamento matinal, eu vou ler para os irmãos. Nós não estamos aqui dando uma mensagem de nós mesmos, né? Nós somos apenas meros repetidores, né, Xavier? Por quê? Porque esse ministério é tão rico, esse ministério é tão real, ele é tão prático, ele é tão doce, e ele é tão forte, né? Eu não quero ousar falar nada por mim mesmo. Está cumprindo também 1 Timóteo 2, 1 e 2, né? O que de mim ouvisse, isso mesmo. Isso mesmo. Transmite a homens fiéis e idôneos para que eles transmitam a outros também. Isso é o caminho, né? De sermos não só absolutos, mas sermos constituídos com a verdade. E é interessante, é um princípio da educação até. Se eu leio algo, eu aprendo um pouquinho. Mas se eu escrevo depois, todo mundo aqui já foi para a escola, né? Se eu escrevo, eu aprendo mais, não é? Eu fixo melhor. Se eu falo, se eu leio em voz alta, tem gente que gosta de estudar lendo, né, em voz alta, fica andando no quarto, né, de um lado para o outro, memorizando. Eu aprendo mais. E se eu falo aqui para outras pessoas, que gera mais responsabilidade. Eu estou meio tremendo aqui, irmão, de estar compartilhando com os santos, né? Não estou aqui, né, e nem quero estar à vontade, porque eu não estou aqui pela minha vontade. Eu estou aqui por causa do Senhor e por causa da sua verdade. Por quê? Porque eu sei que quanto mais nós falamos a verdade, mais a verdade é constituída em nós. Então isso é maravilhoso. Então nesse livreto fala assim: a restauração da vida é dependente da liberação do resplandecer da verdade. Irmãos, o tanto que eu desfruto a vida é o tanto que eu recebo a verdade. Nós podemos, eu já estive com alguns irmãos que eles falam que o importante é nós estarmos na vida. Não, estou desfrutando, estou na vida, de maneira orgânica, né? Eu já vi até irmãos falar assim: não, fecha esse livro aqui e desfruta a verdade, e desfruta da vida. Como que eu posso desfrutar da vida se a vida está nisso aqui? Ah, irmão, como que você pode dizer que a vida está na palavra? João, não sou eu que estou dizendo. João diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é maravilhoso podermos falar da verdade que está contida na palavra de Deus. Então, por causa dessa verdade, nós precisamos ser aqueles que honram a verdade. Precisamos ser aqueles que permitem ser educados na verdade, para ser constituídos com a verdade. A vida da igreja, santos, não pode ser mantida sem a verdade. Por que as nossas reuniões, por vezes, tendem a ficar cansativas? Às vezes os jovens ficam acham monótono, preferem ir para algum outro lugar do que vir para a reunião da igreja. A gente precisa cantar uma música mais animada para eles. Nós precisamos de uma estratégia para atrair os jovens. Irmãos, nós precisamos da verdade. Amém. Nós não precisamos de mais nada. A verdade por si só é absoluta. E é suficiente para atrair os que foram chamados. Ela não vai atrair aquele que não foi chamado, porque o eco da verdade está dentro daquele que tem aquele que é a verdade. Amém. Aleluia! Amém. Nós precisamos amar a verdade. Amém. Precisamos honrar a verdade. Amém. Por isso, nesses pontos cruciais, nós não vamos ver todos, né? Mas o primeiro é a restauração da economia de Deus. Nós precisamos ver que a Bíblia toda,
e nós vamos entrar no esboço agora, toda a Bíblia ela tem uma linha de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto muito de uma figura que os irmãos compartilham, que lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, havia algumas coisas interessantes. Havia uma árvore da vida, havia o rio da vida, havia materiais preciosos, né, espalhados em torno do rio, e havia um casal. E aí quando nós chegamos lá no fim da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, nós temos esses mesmos elementos. Amém. Nós temos a árvore da vida no meio, nós temos o rio da água da vida que flui. Amém. No meio da cidade. Nós temos as pedras, os materiais preciosos, não estão mais espalhados, mas estão edificados em uma cidade. Amém. E nós temos o casal. Amém. O Espírito e a noiva dizem: vem! Amém. Irmãos, essa é a Bíblia. Aleluia. Então, quando nós temos essa visão da economia de Deus, do que Deus quer fazer na terra nesses dias, irmãos, a palavra da verdade fica clara para nós. Amém. A Bíblia se abre para nós. Amém. E aí depois da economia de Deus, a mensagem 2, ela fala do Deus triuno. A economia de Deus é o plano de Deus. Quem é esse Deus? Para eu conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus, eu preciso conhecer o dono desse propósito. E aí outro ponto crucial é o Deus triuno. Depois nós temos o Cristo todo inclusivo, né, que é a expressão do Deus triuno na terra. Né. Depois nós temos a mensagem 2, que vai ser falado pelo Xavier depois, que é o Espírito consumado, né, que é também crucial. Eu preciso conhecer o Espírito que habita dentro do meu espírito. Nós precisamos entender isso. Depois nós temos a vida eterna. E depois nós temos 3 ou 4 mensagens sobre a igreja. Por isso que quando nós falamos da verdade, ela não é uma coisa etérea, solta, como lá em Gênesis, as pedras preciosas. Não, a igreja, ela é, segundo 1 Timóteo 3,15, a coluna e a base da verdade. Amém. Então onde eu encontro a verdade hoje? Sim, a verdade está na igreja. Porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Porque a verdade é uma pessoa, e essa pessoa, ela está reproduzida em vários de nós, como membros do seu corpo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse item, a economia de Deus, é um grande item. Nós precisamos, é crucial que a gente compreenda, né, o que é o plano de Deus, para nós não andarmos perdidos por aí. O irmão Andrew ele compartilha no início dessa mensagem que estar debaixo da palavra da verdade é tão confortante que mesmo depois de terem, né, na época quando o irmão lia mais de 15 anos já, eu não me lembro, foi em 97, já tem 18 anos quase, né, quando ele partiu para o Senhor, os irmãos, é lógico, os irmãos tinham um apreço por aquele irmão que vivia ali, por causa da verdade que ele liberava. E eles se sentiram, momentaneamente pensaram, né, como que a restauração vai prosseguir. Né? E muitos opositores diziam que eles iam se dividir. E aí ele fala, louvado seja o Senhor, como nós não fomos ensinados, como nós fomos conduzidos a amar a verdade, a amar a palavra da verdade. Amém. Nós não estávamos seguindo homens, nós nunca seguimos o Witness Lee ou o Atmani. Mas nós sempre seguimos a verdade que eles liberaram. Amém. Então isso precisa ser falado, irmãos, para que muitos, e os irmãos sabem do que eu estou falando, quantos santos que se perderam no meio desse processo de divisão que houve no Brasil e na América do Sul, porque eles acham, eles ouviram que há uma briga de ministérios entre os grandes. Então eu não sou nem de irmão tal, nem de irmão tal. E aí quando falam isso para mim, às vezes eu contato alguém, eu falo, eu também não, eu nunca fui, aliás. Eu sou pela verdade. Amém. Pela verdade, e eu sei onde essa verdade tem sido liberada. Amém. Amém. Essa é a diferença. Sim. E nós precisamos estar claros disso, é verdade. Amém. Sabe para quê? Para acolher esses irmãos, para sabermos receber esses irmãos. Amém. E não ficarmos discutindo ou querendo convencer esses irmãos que o ministério do irmão tal é um ministério de morte, degradou e fez isso. Irmãos, nós não estamos aqui para isso. Nós vamos nos igualar a mesmo falar que a gente tem ouvido aí.
nós precisamos amar a verdade ao ponto de rejeitar aquilo que parece verdade, mas que vai produzir Compra a verdade, não. Compra a verdade e não a violência. Provérbios 23, 23. Então, irmãos, é um grande item. E a intenção e a ação de Deus nesse universo precisa ser vista por nós. Deus, desde Gênesis, Ele tem um desejo no coração de conquistar o homem para si. Todo o arranjo, né, Deus não tem plano B. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu. Amém. O Senhor, aquilo estava dentro da permissão do Senhor para que Ele pudesse se manifestar, né? Por meio, eu gosto do Salmo 8 que diz: fizeste-o um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio, né, sobre todas as nações. Então é interessante, ele está falando de quem? Do homem, uma criatura menor do que os anjos. E ele estava se referindo àquele anjo que caiu, né, que questionou a autoridade de Deus e que quis ser igual a Deus. Então o Senhor permitiu aquilo para quê? Para que por meio da sua criatura Ele pudesse ser glorificado. Amém. E esse ser glorificado não é só nós sermos crentes e darmos glória a Deus, não. É nós sermos crentes que expressam Deus. Amém. E que como Cristo, o homem Deus que viveu nessa terra, podemos dizer: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Amém. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Amém. Por isso que a gente entra na economia de Deus. Amém. Porque eu quero ser ganho por esse propósito, para viver para esse propósito, permitindo Deus ser infundido dentro de mim, permitindo a vida de Deus entrar nos quartos escuros, obscuros da minha mente, das minhas emoções, dos meus desequilíbrios, né? E como que ele vai fazer isso? Eu vou para dentro do meu quarto e vou abrir a Bíblia, e vou ler muito a palavra, ler muito o ministério. Nós precisamos fazer isso também. Mas isso vai acontecer na igreja. Amém. Amém. Isso vai acontecer junto com os irmãos. Amém. Né? Por isso a economia de Deus, ela é levada a cabo por meio da igreja. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos entrar na mensagem então. Eu acho que eu gastei uns 15 minutos aqui. Vamos lá. Era isso mesmo. A restauração da economia de Deus. Irmãos, eu queria ler alguns versículos aqui da leitura bíblica. Se vocês quiserem me acompanhar, vou começar com Atos 26, versículos 16 ao 19. Maravilhoso esse texto, que tem tudo a ver com a economia do nosso Senhor. Eu vou ler para os irmãos. Paulo está dando testemunho e ele diz assim, que Deus falou para ele: levanta-te e firma-te sobre teus pés, pois para isso te apareci, para te constituir. Eu te apareci para isso. Não foi só para te salvar e você sair aí falando que você é crente, não. Mas foi para te constituir. Amém. Ministro e testemunha. Depois vocês podem ler na nota de rodapé. Eu amo essa nota de rodapé. Ela fala que o ministro, ele tipifica e representa toda uma obra, tudo aquilo que um obreiro ou um ministro faz. Mas a testemunha, ela mostra, ela expressa o que alguém é. Então o Senhor, Ele quer que nós sejamos constituídos um ministro de Deus, mas mais do que isso, uma testemunha de Deus. Hoje eu estava vindo em comunhão com o irmão Hermes, e aí a gente, tendo comunhão, uma hora ele tocou isso. Quantas vezes nós somos aqueles que falamos, somos bons ministros, bons faladores da verdade, mas e o nosso testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? Então, para isso te constituir, tanto das coisas em que me viste, como daquelas em que ainda te aparecerei. Né? É interessante que eu sou ministro de quem? De uma pessoa. Parece que o verbo está errado, né? Tanto das coisas em que me viste, ou das coisas que eu te falei, que você ouviu, não. Eu sou um ministro daquela pessoa, me viste, daquilo que você viu em mim, daquilo que você me viu nelas. Né? E eu sou uma testemunha porque essa pessoa passa a viver em mim. Livrando-te do povo e dos gentios aos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em mim.
Isso ganhou Paulo. E isso precisa ganhar cada um de nós. Ao ponto de nós dizermos, como Paulo falou, versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isso precisa nos ganhar. E eu preciso falar isso não é só com a boca. Eu preciso falar com o meu ser, com a minha vida, com o meu viver. Segundo versículo, 1 Timóteo 1, 3 a 6. Esqueci de marcar aqui. Quando parti para a Macedônia, roguei-te que permanecesses em Éfeso, a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem coisas diferentes. Nem deem atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Eu já questionei um pouquinho isso também, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que quando a minha visão ainda era muito nublada, ainda é um pouco, mas ela era mais um pouquinho. Eu falava assim, eu acho meio manipulação esses irmãos falarem, né, desse único ministério, desse único falar. Eu tinha algumas dúvidas, né? Aí quando eu entrei aqui na palavra, eu falei, mas a palavra que está dizendo isso. E hoje, irmãos, estando já há 21 anos reunido com os santos, debaixo dessa palavra, da palavra da verdade, da restauração da palavra da verdade, eu posso testificar que essa advertência, ela é muito procedente. Sabe por quê? Vou ler 5 e 6. Mas a finalidade da advertência é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Alguns, desviando-se dessas coisas, perderam-se em palavras vãs, pretendendo ser mestres da lei. Geralmente são os eloquentes, viu? Nós que gostamos de falar muito, nós temos que nos cuidar muito, né? São aqueles que falam mais, aqueles que de alguma forma têm uma proeminência na igreja, são esses. Se nós olharmos todas as divisões na história do povo de Israel, eram os príncipes de Levi, era Datã, Coré, Abirão, eram pessoas proeminentes, né? Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Embora não compreendam nem o que dizem, nem as coisas sobre as quais fazem ousadas afirmações. Então, irmãos, a economia de Deus na fé, ela precisa ter essa advertência de nós estarmos sob esse falar saudável. Amém. E é o terceiro grupo de versículos, que é 1 Coríntios 6, 3 e 4. Se alguém ensina coisas diferentes e não concorda com as palavras saudáveis do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento segundo a piedade, 1 Timóteo 6, 3 e 4, está cegado pelo orgulho, nada entende, mas está enfermo com questões e contendas sobre palavras, das quais se originam inveja, discussões, difamações, suspeitas malignas, olha o 5, disputas intermináveis de homens corrompidos na mente e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, irmãos, isso é tão visível hoje, infelizmente, no meio cristão, né, no cristianismo de hoje. Então, esses versículos aqui, eles são cruciais para que nós possamos compreender a importância de termos um coração puro, de termos uma boa consciência e de termos uma fé sem fingimento, né? Sermos livres do orgulho, da cegueira que o orgulho produz, livres de contendas, livres de difamações, de difamar outros. Irmãos, é um teste viver na igreja. Aliás, é um teste viver em comunhão. Por isso que há tantas divisões. Porque a comunhão, ela nos expõe. Se você quiser ficar escondido, então fica calado, não fala nada. E mesmo assim você está falando. E não apareça no e não apareça, porque só você está ali, você já está falando. Nós falamos mesmo sem palavras. Então a comunhão, ela nos expõe, né? Eu tenho medo de algumas coisas minhas, né? Mas eu não posso ter medo do Senhor. Amém. Se Ele me ganhou, se Ele me salvou, eu quero permitir que Ele ilumine cada quarto escuro meu. Amém. E isso acontece por meio da comunhão, por meio desse plano maravilhoso. Quando eu vejo a palavra economia de Deus, eu fico imaginando esse mordomo
não é? Ele dispensando as suas riquezas. Paulo diz em Efésios 3,8, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho. Irmãos, nós hoje temos a graça de poder desfrutar e de poder falar das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Então isso é a economia de Deus. E como que isso acontece? Na igreja. Na igreja, que é a coluna e base da verdade. Nós podemos mudar, mas a coluna não muda não. Eu posso mudar às vezes uma parede, mas a coluna, se eu mudar ela do lugar, ela cai, a casa cai. Então a coluna, por que coluna? Porque é uma base firme, sólida, absoluta, nada de relativo, nada de nós mesmos afetando ela. Então, e as palavras saudáveis, né? Ela precisa nos livrar das difamações, é lógico que a gente vê um ao outro. É lógico, nós não estamos dizendo que eu vou fechar os olhos e não vou ver o irmão está me vendo também. Quem é casado sabe como é que é, né? Casal, eles se tornam cúmplices, ou separam, né? Que nós sejamos cúmplices, uns dos outros. Amém. Né? Cúmplices por quê? Porque nós nos conhecemos. A comunhão, a convivência, ela produz conhecimento um do outro. Você começa a ver as dificuldades, as limitações, né? Na igreja é assim, né? A igreja é a família de Deus. Paulo fala que a igreja é da família de Deus. Nós somos da família de Deus, cidadãos dos santos. Amém. Somos a habitação de Deus. Amém. No Espírito. Né? Então na igreja é onde a palavra vem nos iluminar. Amém. É onde Deus opera essa verdade. Amém. Não só nos fazendo amar mais a palavra, mas a ser constituídos dela. Amém. E esse processo acontece quando a verdade me ilumina, e aí ela descarrega, né, todo aquele velho homem. Por isso que João falava assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós já estivemos debaixo de uma palavra muito fora desse versículo, né? Que era assim: nega a vida da alma, como se eu fosse capaz de negar a vida da minha alma, né? Então nós já tivemos debaixo, ficamos lutando ali contra a gente mesmo, e você acaba se frustrando, porque você não dá conta de se vencer, né? Então a palavra diz que é o contrário: importa que ele cresça. Amém. Essa palavra, esse ministério, amém, ele nos encoraja a amar essa pessoa, que é a verdade. Amém. E à medida que essa pessoa cresce em mim, o meu velho homem vai: nossa, eu não gosto disso mais não, nossa, eu não olho mais para isso, nossa, eu tinha tanta vontade de fazer isso, acabou, não tem mais. Aleluia. O que foi isso? A palavra da verdade entrando, irmãos. Amém. A infusão da verdade em nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos entrar no esboço agora. Vamos ler juntos então o título e depois o algarismo romano 1. A restauração da economia de Deus. Eu já falei que a economia de Deus não é uma palavra nova, tá? Não é uma palavra inventada por alguns irmãos. Mas a economia é uma palavra, ela vem do original grego oikonomos, né? Que é a administração doméstica, ou a lei doméstica, ou o arranjo doméstico, né, de uma casa, né? Então a restauração da economia de Deus. Nós precisamos ser restaurados na nossa visão, no nosso alvo e na nossa meta do que Deus está fazendo nesses dias. Vamos ler juntos o algarismo romano 1. Temos de andar na verdade, na visão celestial da economia de Deus, do alvo da economia de Deus e da meta da economia de Deus. Essa visão deve ser renovada em nós diariamente para ser a visão controladora de toda a nossa vida, obra e atividade. Poxa, é muito claro, né? Nós temos que andar na verdade da visão celestial da economia de Deus, do alvo da economia de Deus. Nós vamos ver esses três aspectos, e da meta da economia de Deus. E essa visão precisa me controlar. Mas como que ela vai me controlar? Ela precisa crescer em mim. Eu às vezes posso ser controlado ainda por outras coisas, por outras visões. Meu trabalho, minha família, né? Coisas legítimas. Não estou falando de pecado, estou falando de nós aqui na vida da igreja.
nós precisamos ganhar essa visão, para dizermos como Paulo, não fui desobediente à visão celestial. E aqui tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 29, 18, que fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. No original, a palavra profecia aqui tem o sentido de visão. Não tendo visão, o povo se corrompe. E essa palavra é interessante que a gente, se nós formos em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, ela está relacionada com 1 Samuel, foi um período do profeta, do sacerdote Eli, né, e seus filhos eram ímpios, não conheciam o Senhor. Era um período que lá fala que Samuel era criança e ele foi levado para a casa de Deus, ali onde o sacerdote Eli estava. E aí diz uma palavra muito forte, fala que naquele tempo a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes ou constantes. Então, é muito sério nós sermos restaurados da visão celestial. E aí quando nós olhamos em Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, também é uma profecia, uma advertência, onde o profeta fala que vai chegar um dia, né, em que as pessoas vão ter fome e sede, não de água, não de comida, mas da palavra de Deus, da palavra de Jeová. Que eles buscarão ela de um lado, de norte a sul, de leste a oeste, e não a acharão. Então, irmãos, nós estamos num período, no final, eu acredito, da era da graça. O que é a era da graça? É a era onde Deus está disponível para nós, onde a palavra está aberta para nós, né? E nós precisamos ser aqueles que nos agarramos às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Paulo falava isso aos Hebreus, né? Algares Romano, ponto A. Os irmãos, vamos ler juntos? Só os irmãos, o A. A economia de Deus é o seu plano de dispensar a si mesmo ao seu povo escolhido, predestinado e redimido com a sua vida, suprimento de vida e seu tudo para produzir, constituir e edificar o corpo orgânico de Cristo. Olha aqui, a visão da economia de Deus. O que é a visão? É o seu plano de dispensar a si mesmo. Deus tem um plano, e o plano de Deus é o quê? É Ele ser dispensado para o seu povo escolhido, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele predestinou, e aqueles que Ele redimiu, para ser dispensado para dentro desse povo, como o quê? Como a vida desse povo, como o suprimento de vida desse povo. O que está suprindo o seu viver? São outras coisas que te suprem, ou tem sido Deus? Né? O que tem sido a sua vida? Por que você tem vivido? É por aquilo que tem sido dispensado para dentro de você. As pessoas gostam de falar aí fora que as portas, não é um versículo bíblico não, é um pensamento aí fora, mas ele é muito verdadeiro. Ele diz que as portas, os órgãos do sentido, são as janelas da alma. A nossa alma, ela tem portas de entrada, e são os órgãos do sentido. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço, aquilo que eu provo, aquilo que eu cheiro. Falei os 5? São 5 órgãos do sentido, né? É o tato, paladar, olfato, visão e audição. Né? Então, toda a informação, toda a imagem, ela é formada na minha mente, que é a parte liderante da alma. Eu falo isso muito com os jovens, talvez alguns aqui já tenham ouvido. Porque é muito importante, é um mecanismo muito claro. Né? As coisas entram para dentro da minha mente e elas produzem uma emoção e uma vontade à medida que eu me abro, ou para ouvir algo, ou ver algo, ou ouvir, ou provar, ou tocar em alguma coisa. Uma coisa desconhecida para mim, quando eu vejo, ou eu ouço, ou ela entra dentro da minha mente, e eu não rejeito, ela forma uma imagem. E essa imagem, ela produz uma emoção, positiva ou negativa, não é? E aí essa emoção gera uma vontade. E a vontade produz uma ação. E a ação pode ser de vida ou de morte. Por isso, Paulo fala em Romanos 8,6. A mente, que é a parte liderante da alma, posta na carne, dá para a morte. Mas a mente posta no espírito, para a vida e paz. Então, é muito sério, né? Para que eu estou aberto para receber? Que dispensar eu tenho recebido? E para que ele quer se dispensar? Para produzir, constituir
e edificar o corpo orgânico de Cristo. Amém. Ponto B, as irmãs. Irmãos, que frase maravilhosa. Amém. Enquanto a visão é o desejo de Deus de se dispensar, qual que é o alvo? Qual que é o cerne? O ponto para Deus? Como que Deus faz isso? Como que Ele cumpre essa visão? É o alvo. É por meio de Cristo, do Cristo subjetivo. Por que subjetivo? Irmão, está muito difícil essa palavra. Não é difícil não, é porque nós não temos... O irmão Lírio dizia para os irmãos na época, antes dele partir do Senhor, vocês não falam as verdades elevadas porque vocês não tocam ela, vocês não experimentam ela como vida. E aí vocês ficam falando que ela é difícil demais. É porque nós precisamos experimentar. O que é o Cristo subjetivo? É o Cristo que está dentro de mim, que é a minha experiência. O objetivo quer dizer que Ele está fora de mim ainda. Então, o foco, o alvo da economia de Deus é o Cristo subjetivo que habita interiormente como Espírito, no nosso espírito, o nosso espírito mesclado. Então é muito o foco. Deus age, não é por meio, não, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer isso, vamos reunir nas casas, vamos apacentar. Nós somos muito obreiros, mas nós precisamos nos calar igual Davi. Davi queria edificar a casa de Deus. Lá em 2 Samuel, Deus falou para ele: eu é que quero fazer você casa. Deus está falando isso para nós hoje. O Senhor quer edificar em nós casa. Amém. O cerne da economia de Deus não é o que eu faço para Deus, mas é o tanto que Deus, que o Cristo subjetivo, que habita interiormente, tem caminho através de mim para edificar o seu desejo. E aqui os versículos são maravilhosos. 2 Coríntios 3,17 fala que onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O sentido dessa palavra liberdade pode ser libertação. Nós precisamos de tanta libertação ainda, né, irmãos? De tanta coisa. Pois então, vamos permitir que o Espírito do Senhor habite em nós. 2 Timóteo 4,22, Paulo fala, o Espírito seja com teu Espírito, E Romanos 8,16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E 1 Coríntios 6,17 é aquele versículo que fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, irmãos, a Bíblia está recheada de versículos para testificar da verdade do alvo da economia de Deus. Vamos ler os irmãos 1. Precisamos ser limitados e até mesmo reduzidos ao Espírito Divino, todo inclusive em nosso espírito humano, a fim de que sejamos guardados para não perder o alvo da economia divina. Precisamos ser reduzidos e limitados. Por isso que a vida da igreja... Tinha um irmão em Goiás, você sabe que o goiano gosta muito de rapadura. Eu não sei, aqui no Nordeste também, ele dizia uma frase que era engraçada. Falava: irmãos, a vida da igreja é igual a rapadura. Ela é doce, mas ela é dura. E eu nunca me esqueci disso. Por quê? Porque é doce o viver da igreja. Mas sabe por que ele quis dizer com duro? É porque é onde nós somos limitados, é onde nós somos reduzidos. É a minha preferência, a minha peculiaridade. Eu gosto muito, eu sempre sirvo com os jovens já há muitos anos, e eu gosto de me expor quando esses jovens não estão perto, sabe? Aí eu falo para os irmãos. Uma vez eu estava em São Roque servindo esses meninos, e aí um deles falou assim: irmão Hugo, você me empresta seu chinelo para eu tomar banho? Aí eu olhei para ele e falei assim: não pode. Mas você me devolve ele limpinho, porque eu não gosto dele molhado, não, sabe? Metódico, cheio de mania. E aí ele falou: não, então deixa pra lá, eu vou pegar o de outro irmão. Eu fiquei mal, ele nem percebeu. Não, irmão, pode pegar, pode levar. E ele: não tem problema. Ele nem percebeu, ele fez aquilo espontaneamente. Mas eu fui tão exposto, eu falei: meu Deus, estou igual um velho, cheio de mania. Não, me devolve limpinho, sequinho. Que eu limpasse e secasse depois, Então, aí o que eu vou fazer? Vou parar de ficar com os jovens? Não, eu vou prosseguir, porque eu quero ser limitado e eu quero ser reduzido. Haverá uma próxima vez. Já teve outras, viu, irmão? Eles continuam me expondo. Mas louvado seja o Senhor. Tem um item 2, as irmãs. A intenção original de Deus: o homem é o centro de toda
e o centro do homem é o seu espírito. Eu gosto muito desse texto, Gênesis 2:7, quando Deus criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, né? Isso aqui é feito de terra, nós sabemos disso. Quando o homem morre é enterrado, se você for lá depois de 1, 2 anos, às vezes você ainda acha osso, mas isso aqui virou terra, é um pozinho, porque nós vivemos na terra, no planeta Terra, né? E aí o versículo diz, e soprou nas narinas desse corpo de terra o fôlego de vida. No original essa palavra fôlego de vida, a palavra hebraica é Neshama, que quer dizer espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Então o espírito do homem foi criado ali, né? Quando Deus criou o homem, Ele soprou. Esse é o primeiro sopro de Deus. Você vai falar do sopro hoje, né? Que é maravilhoso, né? A importância de nós recebermos o soprar do Senhor, né? Então ali foi o primeiro sopro. E aí essa palavra, Neshama, é a mesma palavra em Provérbios 20, 27, que fala que o espírito do homem o espírito do homem é a lâmpada de Jeová ou do Senhor, né? E a mesma palavra também que está em Jó 32:8, que fala que Deus formou um espírito dentro do homem, né? Então é importante a gente ver que o cerne, onde isso tudo acontece? No meu espírito humano. Hoje o Hermes tocava comigo isso, falava, irmão, tem muitas coisas que às vezes a igreja não menciona, não enfatiza tanto, mas eu nunca vi lá fora ninguém enfatizar que o homem tem um espírito humano. E por isso muitas vezes nós cristãos, depois a gente tem um período de fogo, de avivamento, e logo depois a gente perde, porque você não tem o foco, você não sabe onde Deus está agindo. E aí na hora que perde aquele fogo da alma, né, aquela coisa do início, você murcha e você não sabe como prosseguir. Porque nós não prosseguimos com os nossos sentimentos, nós prosseguimos tocando Deus no nosso espírito. No Item A diz, os céus são para a terra é para o homem, e o homem foi criado por Deus com um espírito. Isso é Zacarias 12:1, que diz, assim fala o Senhor, o que fundou o céu, o que criou, estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O irmão lhe dizia, eu amo essa comunhão, que os céus foram feitos para a terra. A terra foi feita para o homem, e o homem tem um espírito que foi criado para Deus. Então há uma harmonia na criação de Deus. O que acontece hoje? O homem, ele perdeu a comunhão com Deus. Então ao invés dele viver para Deus, ele vive para si mesmo. Como ele vive para si mesmo, então a terra, ao invés de servir o homem, ela está sendo destruída pelo homem. E aí o céu está limitado de servir a terra. Então como restaurar todas as coisas? Por meio do homem voltar a exercitar o seu espírito para contatar Deus. Amém. Então olha a importância desse versículo. Por isso aqui diz, os céus são para a terra para o homem, e o homem foi criado com o espírito para contatar Deus, para receber Deus, para conter Deus, para adorar Deus, para viver Deus e cumprir o seu propósito e expressá-lo sendo um com Ele. No B diz que se Deus não fosse o Espírito, e se não tivéssemos um Espírito para contatá-lo, para sermos um com Ele, todo o universo seria vazio e não seríamos nada. Então, irmãos, quão sério é nós percebermos, né, que dentro do alvo da economia de Deus, o nosso espírito é um ponto central para restaurarmos, para sermos aqueles que cooperam com a sua restauração. O item 3 dos irmãos. Cristo, o Espírito da vida, pode ser tudo para nós quando vivemos no Espírito e o exercitamos. Viver na nossa alma é viver no Espírito do Anticristo. Uau, viver na alma, olha como é sério, é viver no princípio do Anticristo. O que é anticristo? Ele é contra Cristo, ele é o oposto de Cristo, é estar sem Cristo. Então nós precisamos entender, por isso que Zacarias 4:6 fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E por isso 1 Coríntios 15:45 fala que o último Adão se tornou o Espírito que dá vida, o Espírito para dar vida. Agora à noite nós vamos prosseguir na próxima mensagem com o Espírito consumado, e nós vamos entender que aquele Espírito de Deus lá de Gênesis é diferente do Espírito aqui que dá vida.
né? Nós vamos entender todo o processo pelo qual Deus passou para poder ser tudo para nós. Amém. Isso é a economia de Deus, é para Deus prosseguir, avançar, mover para cumprir o seu desejo do seu coração. As irmãs, o 4, a restauração do Senhor é a restauração da unidade em nosso espírito. Está em nosso espírito, está em Jerusalém, lugar de simplicidade e unidade. Enquanto está na nossa mente, está na Babilônia, lugar de confusão e divisão. João 4:24 diz que nós precisamos adorar o Senhor em espírito. Efésios 2:22 fala que o lugar da nossa habitação é no espírito. E Romanos 1:9 fala que nós precisamos servir a Deus no espírito, no meu espírito, né? 5, os irmãos. Nosso espírito é país de graça, Aleluia. para engolir Toda a raça para o novo homem. Nossa mente é um país de contendas. Desfrutar do Senhor como o Espírito em nosso espírito é ter graça conosco. Quando perdemos isso, a degradação da igreja está presente. Quantas vezes nós saímos do Espírito, o que a gente toca? Degradação. Né? Em casa, no trabalho, fica irritado, fica nervoso, sai daquele desfrute. No nosso dia a dia nós experimentamos um pouco disso. Sabe por que o Senhor ainda permite que isso aconteça? Para sempre fazer isso para nós, falta para mim. É como se ele dissesse isso, ele não está nervoso, não está bravo, não. Ele está dizendo ali, ó, tá vendo? Volta para mim, tá vendo? Depende de mim. Deixa eu entrar, deixa eu viver, deixa eu ganhar isso aí. É esse o nosso amado, é assim que ele está nos cortejando, nos conquistando dia a dia. O item C, então nós já vimos a visão, vimos o alvo e agora vamos ver a meta. Qual é a meta da economia de Deus? Todos juntos, vamos ler C. A meta da economia eterna de Deus é a realidade do corpo orgânico de Cristo, que é consumado na Nova Jerusalém. A meta da economia de Deus não é nós sejamos homens-deus maravilhosos, espirituais, né? Que andam nessa terra diferente, que testemunham Deus. Não, o Senhor tem algo através de nós. O Senhor, Ele quer que nós sejamos, por isso que a visão da igreja, ela corta com o nosso velho homem, ela corta, ela discerne o nosso ser, porque ela não te dá margem para você querer ser você mesmo. É isso que a vida da igreja traz. A vida, olha, eu percebo, até com doutrinas nós brigamos, né? E quando nós estamos em contenda, nós temos que desconfiar. Poxa, eu estou aqui brigando com doutrina, o que é isso? E geralmente não é doutrina fundamental, não. É se eu lavo o pé ou não lavo o pé, ou é se eu ando de calça ou de saia, ou é se eu falo, ó Senhor Jesus, com o braço direito ou com o esquerdo, né? É assim, né? São por coisas que não é permitido, que nós no Espírito jamais iríamos brigar por elas, né? Então é um teste viver na igreja. Por quê? E porque o Senhor quer, e isso é condição, porque a vida da igreja adequada, ela vai produzir um grupo de pessoas que é uma com Ele. Amém. Que expressa a Ele e que não expressa a si próprio. Imagina um grupo de pessoas expressando Deus aqui nessa terra. Não precisa, viu? E aqui nós vamos falar isso mais para frente, de multidões, não. A gente tocava hoje na comunhão, eu viajei com Hermes 4 horas, por isso que eu estou falando dele hoje, porque nós tivemos 4 horas de comunhão. E uma coisa que me ganhou muito nessa mensagem é que o Senhor não trabalha com multidões, né? A gente hoje fala de muitas pessoas, de igrejas grandes, né? Mas o nosso Senhor Jesus, Ele viveu 3 anos e meio, 33 anos e meio, e teve 3 anos, né, do seu ministério terreno, e Ele produziu uma multidão, né? 12 pessoas, e das 12, um traiu Ele. O Senhor, mas aquelas 11 pessoas, e depois Paulo, eles fizeram uma revolução nessa terra. Eu gosto de falar uma frase: os ateus que me perdoem, mas eles também têm que engolir uma verdade, porque não é uma verdade que está só na Bíblia, é uma verdade que está aí fora, né?
a história da humanidade está dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Não é antes de Maomé, depois de Maomé, não é de Buda, é de Cristo. Os ateus que nos perdoem, eles têm que engolir que Cristo dividiu a história da humanidade. Então é maravilhoso nós percebermos que o Senhor, Ele tem algo que Ele está fazendo nesses dias. Ele tem uma meta, Ele quer produzir um corpo. Como os midianitas foram derrotados por 300 homens com Gideão, né? Como Moisés, foram 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 daquela geração entraram na boa terra, e a próxima geração. O Senhor sempre trabalhou com um remanescente. Amém. E o Senhor, Ele sempre vai estar trabalhando. Não é que Ele quer poucas pessoas, mas Ele quer alguns que sejam fiéis, que sejam absolutos para com Ele. É com esses que Ele pode contar, né? Vamos ler os irmãos 1, 2, 3 e 4, irmãos e irmãs. Os irmãos. Se as igrejas locais não há ser separadas do corpo de Cristo, e não pode haver caridade no corpo de Cristo. 2, as irmãs. A economia eterna de Deus é o que deu o corpo de Cristo. Qualquer obra fora disso não está na linha central da economia de Deus. Efésios 4 nos diz isso, né? 4:11 diz que Ele deu uns para apóstolos, profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós estamos aqui para isso. Não é para edificar o nosso ministério, uma obra particular, uma doutrina especial, nada disso. É o corpo de Cristo. Amém. E é por meio das igrejas locais. 3, os irmãos. Todos os santos na vida limpa e necessária de todo o corpo de Cristo. Depois vocês deem uma meditada em Romanos capítulo 16, é um capítulo maravilhoso. O livro de Romanos fala da plena salvação de Deus. E ele termina falando de um viver da igreja, onde um saúda o outro, onde um vive com o outro, onde a igreja está na casa de um e na casa do outro. Um viver de entremesclar, prático. E é isso que a igreja precisa. Nós precisamos romper com as portas da nossa localidade. Nós precisamos abrir-nos para a comunhão universal do corpo de Cristo. Senão a gente vai ficando muito peculiar, sabe? E aí, eu me lembro de alguns testemunhos dos irmãos, que eles falam de algumas igrejas dos Estados Unidos, em zonas mais inóspitas, né, que tem poucas cidades. Então tem igrejas, aí o Sherman que conta um testemunho de uma igreja que eles iam visitar, e aí a igreja no começo, ela tinha umas formas, umas coisas, né, muito peculiares deles, né, mas eles amavam a verdade, amavam o Senhor, tinha o revamento matinal, viu, né, tinha tudo, estava dentro do conforme da igreja, entre aspas, né, mas eles eram peculiares, porque eles estavam ali, limitados na experiência deles. E aí, quando eles perceberam, eles começaram a chamar os irmãos. Aí o Sherman fala que as primeiras vezes que eles iam visitar, tinha umas coisas que eles ficavam um pouco, aí eles se restringiam por causa dos irmãos. Mas eles continuaram indo. E aí, como os irmãos se abriram para aquilo, aí os irmãos começaram a ir também. E aí, hoje, a igreja, ela é a igreja naquela cidade. Né? Mas ela perdeu a sua identidade particular, peculiar. Ela se misturou, ela sumiu, ela desapareceu dentro do corpo universal de Cristo, na sua expressão na terra. As igrejas locais, elas são a representação da igreja universal, que é constituída de todos os santos. A lua que eu vejo aqui em Garanhuns, ela não é diferente da lua que eu vejo em Natal. É a mesma lua, mas é a lua que está em Garanhuns, não é? Então, nós precisamos perceber como é maravilhoso isso. Já lemos o 4? Não, né? As irmãs, por favor. Aqui eu toco muito, que o irmão compartilhou, que nós não temos e não precisamos e não devemos ficar satisfeitos só de estar na igreja local. Isso ainda é muito pouco. Nós precisamos avançar. Tá? Nós precisamos cooperar com o Senhor para produzir o seu povo.
Para isso precisamos estar com os irmãos, né? Amém. Ponto D, eu vou ler. Ensinamentos diferentes. Isso aqui é uma repetição do que nós já falamos lá em 1 Timóteo. Do ensinamento único e saudável da economia de Deus, o ensinamento dos apóstolos, nos separam da apreciação. Olha, ensinamentos diferentes, hein? Nos separam da apreciação, do amor e do desfrute genuínos da pessoa preciosa do próprio Senhor Jesus Cristo, como nossa vida e nosso tudo. Eu gosto muito, o Sherman uma vez compartilhou sobre alguns irmãos que depois se dividiram no início dos anos 70, dos anos 80, eles chegarem para ele um dia e falar assim: ah, você já viu essa palavra aqui? Muito boa, né, essa palavra, mas eu achei tão estranha essa maneira que o irmão falou isso e aquilo, e aquilo deu uma coisa nele. Aquilo é o que? É uma coisa tão simples, né? Eu nem critiquei direito, eu só fiz um comentáriozinho. Aquele comentáriozinho cresceu nesse irmão. E mais tarde ele liderou uma rebelião. O Andrew Hill falou, acho que ele falou isso agora, né, lá também, dele ter ouvido nos anos 80 alguém falar algo, e era um irmão bem mais velho, ele ficou calado, né, e depois ele viu para onde aquele irmão foi. Então é muito sério, irmãos, a nossa apreciação do que é a restauração do Senhor. Amém. Ela precisa ser maior do que eu ficar vendo as diferenças, as dificuldades dos irmãos com os quais eu me reúno. Se eu desfruto, se eu aprecio a restauração, eu vou apreciar, é o Cristo que está no irmão, e não o irmão em si, né? Mas é o Cristo que está no irmão. Sim. E aí eu vou amar o irmão também, Amém. porque ele tem uma porção maravilhosa do Senhor. Amém. No item 2, a gente vai mais rápido, meu tempo já acabou. Nós vemos uma advertência, tá? A economia de Deus, ela foi desvendada por meio dos apóstolos, mas porque os crentes perderam o entendimento adequado da economia de Deus, é necessário que ela seja restaurada pelo Senhor. Nós vimos isso já, né? A história da igreja é a história da restauração de verdades que sempre estiveram na palavra. E hoje por isso nós precisamos hoje mais do que nunca ser como os crentes de Bereia. Paulo dizia e eles iam na palavra para verificar se era assim mesmo. Não vamos ter medo disso não, irmãos, né? Vamos ser simples, vamos nos voltar à verdade. Amém. Ponto A, as palavras restauração e economia referem-se a algo observado de dois pontos de vista diferentes. Para Deus é uma questão de economia, é o plano dele. Mas aquilo para nós é a restauração, é uma questão de restauração. E o que é restauração? Ponto B, vamos ler juntos? Restauração significa voltar ao princípio. Temos de voltar ao princípio, recebendo a graça do Senhor, para voltar à intenção original de Deus, ao que Deus ordenou no princípio. Ponto C, há um princípio forte e sólido, de que sempre que a maioria do povo de Deus falha em levar a cabo o propósito de Deus, Deus vem para ter uma restauração. Sua restauração é sempre com a minoria, com o remanescente de vencedores, não com a maioria. Nós falamos isso já também. No D, a nossa visão não deve ser governada pela situação presente, nem pela prática tradicional, mas pela intenção e pelo padrão originais de Deus revelado nas Escrituras, segundo o avanço atual da sua restauração. Os irmãos, o 1. A restauração do Senhor é a restauração de Cristo, é a vida e tudo. Olha, primeiro aspecto da restauração de maneira prática. A restauração do Senhor é o que? É a restauração de Cristo como tudo para mim, como centro da minha vida, como a prática, como a minha vida. Segundo ponto, as irmãs. A restauração do Senhor é a restauração da unidade do corpo de Cristo. Ah, olha, já completou mais um quebra-cabeça. Não é só da minha experiência de Cristo como tudo, mas é a restauração do corpo de Cristo. Então não é só eu, é eu junto com os irmãos. E o 3 fica mais claro ainda, vamos ler juntos. A restauração do Senhor é a restauração da função de todos os membros do corpo de Cristo. Ponto é, nós na restauração do Senhor devemos ter uma visão clara da economia de Deus e então sermos governados, controlados e direcionados por essa visão. Por quê? Porque estamos aqui para levar a cabo a economia de Deus na sua restauração. E o último ponto, que é o Algarismo Romano 3, ele é uma ação prática. Como que eu vou viver isso no meu dia a dia? Nós não temos tempo mais de ler todos os pontos, eu vou só comentar. Ele diz assim, a fim de tornar real a restauração do Senhor para o cumprimento da economia de Deus, temos de nos afastar da morte
e da divisão. A morte, ela chega de 3 maneiras. Ela pode chegar de uma maneira selvagem, agressiva, clara, ou ela pode chegar de uma maneira sutil, né, de uma maneira doce, obscura, ou ela pode vir de uma maneira sorrateira, né, rastejante. Então há 3 formas que eu posso receber morte. Ela não vem sempre do jeito que ela é, né? Tem muitas vezes que ela vem do jeito que ela é e nós ainda nos rendemos a ela, por causa da natureza do pecado em nós. Então por isso a gente fala tanto, vamos exercitar o Espírito. Não é jargão, irmãos. Isso tem que ser uma prática, para que o meu espírito seja forte, e então a minha alma escolha viver no Espírito. Amém. Se eu começo a exercitar muito a minha carne, ficar em mim mesmo, eu vou pender para a carne e para as coisas da carne. E para evitar isso, né, o ponto A diz que nós temos que nos afastar da morte e ser tragados por Cristo como vida. Tudo na igreja deve estar na natureza da vida, no conteúdo de vida e no fluir e na transmissão de vida. Então eu vou compartilhar, eu vou contar uma experiência que eu ganhei, né? Mas aí eu devo pesar, essa experiência é para produzir vida para os irmãos, ou será que é para eu contar assim a minha experiência que eu tive? Eu quero aparecer, eu quero mostrar aquilo que eu tive. Qual é a intenção do meu coração, né? Nós estamos falando de prática da igreja. Então o nosso compartilhar, eu me lembro um dia, um irmão que é um advogado, ele fala que há um estudo entre a advocacia, que depois de 3 minutos, a mente humana, ela perde a concentração. Por isso que as pessoas, elas, de tempos em tempos, ela tem que mudar o tom, ou ela muda de alguma, o advogado, ele é ensinado a fazer isso, né, para trazer de novo a atenção. Então por isso que a gente fala dos 3 minutos de comunhão, né? Traz um ponto, mas fala aquele ponto como algo que você tem. Amém. Se você tem uma experiência naquele ponto, que a sua experiência não seja o centro daquela comunhão, mas que seja só o coadjuvante. O importante não é a sua experiência, o importante é aquele ponto da verdade que você tocou. Amém. Entende a diferença? Isso é uma profecia que vai edificar os outros. Os outros vão olhar, poxa, eu ganhei aqui, né? E aí eu posso até lembrar da experiência que você teve, mas não é só por causa da sua experiência. Senão eu vou achar bonita a sua experiência, mas ela está lá e eu aqui. Ela não me afeta ainda. Então precisamos amar a verdade. Amém. No B, rejeitar qualquer tipo de divisão. Nos posicionar contra qualquer vento de ensinamento e qualquer propagação de morte espiritual. E notar bem e afastar-se daqueles que causam divisões e tropeços contrários aos ensinamentos da economia de Deus. No ponto C, ele vai falar de Levítico. É a passagem de Levítico 8, quando o sacerdote, quando ele ia aspergir o sangue, ele aspergia na orelha, no lóbulo da orelha direita, da mão, do polegar e do dedo do pé, né? Ele aspergia com sangue. E aí qual é a aplicação? A importância do nosso ouvir. O nosso ouvir, ele vai liderar a nossa ação e o nosso mover. Então, quando o sacerdote era ungido, aspergido com sangue, era primeiro na orelha. Por quê? Porque todo o nosso agir, todo o nosso mover, ele é guiado por aquilo que nós ouvimos. Nós não vamos ter tempo de ler, depois vocês podem disputar, mas ele vai falar da igreja, parar de escutar coisas negativas, para que a igreja seja saudável, rica, viva, né? Senão a igreja vai ficar, aquele irmão levanta, nossa, esse é aquele irmão de novo, ó, aquele irmão que fez isso e aquilo, aquele irmão que faz aquilo, aquele que falou isso. Não, nossa, aquele irmão, nossa, olha o que ele está falando, olha a palavra de Deus que está sendo liberada por aquela irmã. É isso que nós precisamos, e para isso nós precisamos cuidar com o nosso ouvido. Amém. No ponto D fala que para desfrutar Cristo como a oferta de manjares, em Levítico fala das ofertas, que eram tipos de Cristo, e a oferta de manjares é a única oferta onde o homem participava da oferta com Deus, porque fala de uma oferta de eu participar de Cristo ali. Então essa oferta de manjares, para ele participar, ele tinha que ser purificado de qualquer fermento, que fala de ambição, e de qualquer mel, que fala de afeição natural. Então nós temos que ter cuidado conosco mesmo. Irmãos, nós somos ambiciosos no velho homem, viu? Não pensa que você não tem ambição, não. Se eu ficar em mim mesmo, eu tenho ambição sim. Eu vou começar a ficar olhando para o irmão assim,
ele falou mais do que eu, ele está sentado na primeira, eu na segunda, sabe, sei lá o que pode passar. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, nos manter no espírito. E a afeição natural não quer dizer agora, irmão, que você não pode ser carinhoso com o irmão, que você não pode ser afetuoso, mas que você não seja guiado por preferências entre os irmãos, mas que você seja aberto para a comunhão com todos os irmãos. Amém. No ponto E diz que para vivermos uma vida santa para a vida da igreja, precisamos ser cuidadosos com o tipo de pessoas que contatamos. Em Levítico 11 fala dos tipos de animais, o animal impuro e o animal puro, né? Que significa quem nós contatamos. Eu toco pureza ou eu toco impureza? Eu toco vida ou eu toco morte? Então nós precisamos cuidar de onde nós vamos, com quem nós andamos, né? E aí eu queria ler com vocês esses pontos 1, 2, 3 e 4, que são... O 1 é um texto, o 2, 3 e 4 são 3 versículos, para a gente terminar. Comer é contatar coisas, vamos ler juntos, e recebê-las em nós. E o resultado é que elas, por fim, se tornarão a nossa constituição interior. Tudo que contatarmos, receberemos, e tudo que recebermos nos reconstituirá, tornando-nos uma pessoa diferente do que somos agora. Olha a importância do que entra em nós, né? Vamos ler juntos os versículos 2. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 3. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. E o 4. Evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, e suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor está restaurando a sua economia. Amém. A visão, o alvo e a meta. Amém. Eu não sei, temos alguns minutos para os irmãos compartilhar? 10 minutos? Vamos procurar compartilhar um ponto. Quem sabe a gente tem 10 irmãos, 1 minuto. Porque aí você toca um ponto só do que você ganhou e mais irmãos compartilham. Irmãos e irmãs, nós queremos ouvir falar doce das sisters, das irmãs também. Tá bom?